Olá, abençoados, mais que vencedores, prosperados em tudo. Espero que você esteja bem aí junto com todos os teus, com saúde e em paz. Seja bem-vindo a essa mais uma transmissão do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou Pedro Kelly, convido você para me acompanhar na próxima hora, na próxima meia hora, não sei quanto tempo vai durar o nosso bate-papo de hoje. E hoje tem um tema de suma importância, um tema interessante, um tema que vai agregar um pouco de informação e fatalmente, certamente, vai te ajudar a viver dias melhores. Esse é o melhor mês da minha vida, para mim, né? Esse é o melhor mês para mim, porque dia 17 eu completo mais uma volta em torno do Sol. Feliz, contente, com saúde, em paz, reinando em vida, não obstante as tempestades que às vezes a gente passa, mas sempre com 4 coisas. Presta atenção: saúde, paz, prosperidade e vida longa. É o que eu desejo para você, com essa informação na tua mente, cuidando da tua mente, porque dela emana a vida. Esse é o detalhe aqui. Então, quero aqui fazer alguns anúncios, agradecimento a todos vocês pelos desejos de feliz Dia dos Pais, muito agradecido, vocês são muito carinhosos, me sinto muito honrado com todos vocês se lembrando de mim, né, dos pais, né? Recebi vários presentes, muito agradecido pelos presentes que vocês enviaram, pelas saudações, pelas palavras bonitas, lindas que recebi também. Domingo passado lançamos publicamente o nosso primeiro livro, meu primeiro livro, Descubra Seu Poder. Quero agradecer a todos e todas que já adquiriram o livro, e se você que está assistindo deseja, o link está aí no bate-papo no YouTube, Pedro Kelly RCC, para você clicar e ser direcionado lá
para a página onde ele está publicado. Nessa transmissão maravilhosa de hoje, eu espero sinceramente que esse tema agregue valores espirituais, emocionais e materiais também, né? Convide alguém, enquanto você convida alguém, inscreva-se no canal, deixe teu like. Isso ajuda a gente a catapultar, alavanca o nosso canal. E aí mais pessoas são alcançadas pelo nosso trabalho. Enquanto você faz isso, com muito carinho eu te peço, essa vinheta da Família da Fé vai aparecer agora. Se tua foto não aparece aí ainda, é porque você não mandou. Mande tua foto para cá, por esse WhatsApp que está bem aqui, ó. 2199-104-8388. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Em algum momento da sua vida, não importa se você participa ou não de algum tipo de religião, se você tem um passado religioso ou não, mas certamente você já conheceu essa história de serpente, da mulher, né? Eva, Adão, o paraíso, todas essas coisas que foram expulsos, o chamado pecado original, não é verdade? Então eu queria começar dizendo para você uma frase, principalmente para as mulheres anotarem aí. Eva foi enganada, totalmente enganada. Adão, não. Vou repetir. A mulher foi enganada. Adão não foi enganado. Você sabe que eu vou falar assim, apesar de que eu sei que você tem a sua opinião sobre isso e eu tenho também a minha opinião, eu não vou especular nada por enquanto sobre esse assunto. Mas estava no jardim o homem e a mulher. O homem recebeu uma orientação da parte de Deus, que eu diria que foi uma ordem, né, para não fazer determinada coisa, e ele fez, ok, pois muito bem. Aí você sabe aquela história de que a mulher foi tentada pela serpente, então a mulher caiu cometeu um determinado fato e isso se constituiu em desobediência em relação àquela instrução divina que havia sido dada para Adão. Por causa disso, vieram uma porção de consequências que você pode imaginar. Por exemplo, a partir de então, o sustento da vida do ser humano passaria a ser com dores, com muito trabalho, em expressões bíblicas, com o suor do seu rosto. Até aí não era com essa dificuldade, não era diferente. A terra começou a produzir ervas daninhas, ou seja, plantinhas que não prestam para muita coisa. A mulher começou a sentir dores de parto. Sobre isso aí há uma outra especulação. Multiplicarei tuas dores de parto, significa que já havia tido parto, né? Claro, você é inteligente, está entendendo. Se multiplicarei as dores de parto é porque já havia tido. Isso é claro e lógico. Bom, e aí saíram dali do jardim e tudo isso. Mas você sabe que houve então esse diálogo. E há uma profecia que, salvo engano, está em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz
que a mulher venceria a serpente, mas que a serpente morderia o calcanhar da mulher. Depois você veja ali, se você puder e se quiser, essa profecia que está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Pois muito bem. Então, Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Muita gente e muitas religiões e muitas sociedades foram instituídas, deixando a mulher em segundo plano, tratando a mulher com indignidade, tratando a mulher de forma incorreta, lançando sobre os seus ombros a culpa pela entrada do pecado no mundo. Verdade? Foi a mulher, que a mulher ficou dando ouvido à conversinha da serpente, coisa e tal, não é isso? Você sabe disso. Então, por causa disso, parece um pequeno detalhe, mas é um detalhe que fez uma grande diferença, principalmente existem sociedades, se você prestar bastante atenção, até nas sociedades ocidentais, na grande maioria dos países do Ocidente, a mulher ela é tido como menos. Por causa disso também, as pessoas podem não admitir ou não falar muito sobre esse assunto, mas esse detalhe influenciou muito. Porém, isso não é verdade, né? A mulher tem um pé de igualdade com o homem, cada um, claro, tem o seu papel. E eu anotei aqui, para te mostrar que a mulher foi enganada, para não ficar no meu discurso, porque de repente não agrada muito minhas palavras, eu anotei aqui. Separei para ler para você no nosso bate-papo de hoje, no programa Café e Palavra com Pedro Kelly, que sou eu. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Não sei se você já conhecia isso, essa verdade. Eu queria também deixar claro de que nós não somos aqui religiosos. O ministério se chama Reconciliados com Cristo, porque esta é a tua posição em espírito. Você já está reconciliado com Cristo, você não precisa de religião nenhuma para fazer uma interligação, uma intermediação entre você e Deus, porque Cristo já mora em você. Em espírito você já é Cristo, igualzinho a Cristo. Mas a gente considera a Bíblia, né? A gente tem a Bíblia com muito carinho, como um manual de vida. Muita gente tem dificuldade com este livro porque ele foi muito mal usado pelos religiosos. Esse livro foi usado para condenar e eu, Pedro Kelly, uso esse livro para te libertar. E esse verso aqui liberta a mente feminina. 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. Liberta nesse sentido de culpa, de má consciência, sabe? Diz assim, Adão não foi enganado, senão que a mulher, sim, sendo enganada, acabou incorrendo em transgressão. Você já tinha visto o que está escrito aqui? O apóstolo Paulo está orientando um de seus colaboradores que ele enviava àqueles lugares diversos. Hoje, Pedro Kelly não precisa desse colaborador Timóteo dessa forma por causa da internet, ou seja, a internet é o meu Timóteo, porque através da internet eu chego aí, aonde você está. Nesse momento, eu estou falando para muitas pessoas que eu nunca tive o prazer ainda de conhecer pessoalmente. Espero um dia fazermos uma convenção para podermos nos abraçar, tomar um cafezinho, bater um papo, apertar a mão, né? Nos encontrarmos pessoalmente. Mas nesse momento, através da internet, que é o Timóteo para mim, eu chego até você. E talvez você não tenha nunca prestado atenção, ou visto ou ouvido alguém ensinar que a mulher nunca teve culpa de nada. A culpa sempre foi do homem, certo? Aqui dito, por exemplo, em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, o pecado entrou no mundo por um homem, assim como o pecado entrou no mundo por um homem. Por que por um homem? Porque ele recebeu a orientação daquilo que ele deveria evitar. Não foi a mulher que recebeu, foi ele. Então, por isso o apóstolo Paulo cita aqui que a mulher foi enganada.
Adão não foi enganado, certo? Então, mas o detalhe aqui do assunto nosso hoje é a mulher e a serpente, Eva e a serpente. Como foi que Eva caiu nessa? Você pode dizer, mas Pedro Kelly, tudo bem, mas ela caiu na maior trampa, né? Caiu. Como é que foi que ela caiu? Quando foi apresentada a ela uma informação equivocada. Então, uma informação distorcida, ela pode levar uma pessoa a incorrer em transgressão, sem essa pessoa se dar conta. Mas, apesar de não se dar conta de que estava caindo em transgressão, colheu as consequências. Portanto, é importante você parar para pensar de onde você recebe informação. Será que essa informação que essa pessoa aí está me dando, ela tem base para uma vida feliz? Ou será que de repente eu vou estar incorrendo em uma transgressão e amanhã vem uma consequência? Porque tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, mesmo que seja sem querer, né? Outro dia, jogando bola com meus filhos, aconteceu um acidente com a bola e um deles falou assim, pai, foi sem querer. Eu falei, mas sem querer também machuca. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Então, leve essa regrinha para a sua vida. Cuidado com os sem querer, porque sem querer, às vezes a pessoa engravida sem querer. Sem querer, às vezes, ela é demitida do emprego sem querer, né? Então, vamos voltar aqui. Isso tudo que eu estou falando soa muito como uma loucura. Não soa como uma loucura? Você notou que eu comecei nosso bate-papo aqui de hoje com alguma ressalva, porque, poxa, a gente vai falar de Jardim do Éden, a gente vai falar de serpente que fala, não é muito estranho isso? Serpente falando, aí você vai falar também de um Deus que é criador de tudo, poderosíssimo, onisciente. Um dos atributos de Deus é a onisciência. O que significa onisciência? É que ele sabe de tudo antes que aquilo tudo aconteça. Então você está falando de uma serpente que fala, está falando de uma mulher que estava junto, mas foi enganada, está falando de um homem que sabia, mas também não alertou e não impediu, está falando de um Deus onisciente que faz de conta ter sido enganado. Poxa, se ele sabia que aquilo era ruim, por que ele deixou? Isso parece meio louco, parece coisas que não tem assim muita explicação. Você está falando de penalidades, como eu falei, dores de parto, expulsão de um lugar maravilhoso onde viviam. Mesmo tendo sido enganada, a mulher pagou o pato, cara. Não é? Não parece meio loucura? Pois é, muita coisa meio louca. Então, uma pessoa como eu, que está aqui para divulgar uma palavra que é loucura, em muitos lugares a gente encontra isso. A gente encontra, por exemplo, uma citação aqui, que eu separei também, que está aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante que eu quero incluir aqui no nosso tema de hoje, né? Mando um abraço aqui para todos vocês. No final eu vou ler os comentários de todo mundo. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Pedro Kelly RCC, no YouTube, Facebook Pedro Kelly. Um abraço, melhor noite a Sandra Roberta, que chegou aqui agora também, né? Um abraço a tantos de vocês, olha aí, o Roberto Carlos, que chegou agora aqui também, um grande abraço para ele e para toda a sua família, o Zé Roberto lá em Guarulhos, bastante gente está assistindo. Então o apóstolo Paulo diz aos coríntios, aos da igreja, da congregação, da reunião, lá naquela região, né? Em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, preste atenção o que diz o apóstolo Paulo, e é o que eu digo para você. Eu falei que isso tudo parece meio louco, e parece mesmo, né? Ele diz assim, oxalá me suportasses um pouco de loucura. Sim, tolerai-me, ou seja, me suportem, o apóstolo Paulo está falando, porque o que eu estou falando para vocês é uma coisa doida.
Isso é uma coisa muito louca, certo? Pois é, ele diz o motivo, ele diz, porque eu cuido de vocês com cuidado de Deus, pois eu vos apresentei, desposei com um só esposo, não é noivo, está falando de Cristo e você, um só esposo, para apresentar vocês como uma virgem pura, significa sem pecado. Mas, verso 3, eu tenho receio de que, assim como a serpente com sua astúcia enganou a mulher, esse é o tema de hoje, Eva e a serpente. Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, vossos sentidos, sublinha a palavra sentidos, sejam de alguma forma desviados, extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Ponto e fecha aspas. Qual é o drama aqui? Como diz um amigo meu. O apóstolo Paulo está dizendo, peraí, eu sei o que eu estou falando, que aquilo que eu estou falando para vocês não é uma coisa muito fácil de você receber. Por quê? Porque vocês vêm de outras formas de religião, né? Assim como ele estava dizendo para aquele povo ali. E em outras formas de religião, a sua mentalidade, entre aspas, espiritual, foi formada de acordo com aquela forma religiosa na qual você foi inserido desde o momento em que você nasceu do ventre da sua mamãe. Muitos nasceram num lar católico, lar evangélico, lar espírita, lar budista, ou lar sem nenhuma vertente dessas por aí. O fato é que toda pessoa tem uma formação, um entendimento, um pensamento, um sentido, de acordo com a forma religiosa que ela aprendeu. Na sua infância, seus pais te levavam para alguma religião, lembra aí? E você ia para lá, não entendia nada daquilo, mas ouvia sempre alguma coisa, e aquilo foi achando lugar na tua mente, e aquilo foi acomodando aí. Então, hoje em dia, você, uma pessoa um pouco mais madura, o público que me assiste é sempre um público um pouco mais maduro, na sua grande maioria são homens, grande parte são mulheres, em torno de 37% do público que me assiste são mulheres, mas 60 e tantos por cento são homens, né? E pessoas maiores, pessoas assim com mais de 45 anos, né? 35 para cima e coisa e tal. Então, hoje, você como já tem um pouco mais de vivência, um pouco mais de maturidade, já passou por N lugares diferentes, então você tem aí um entendimento acerca desse tipo de assunto. Eu não sei qual foi a tua formação. Então agora eu apareço mostrando para você que a mulher foi enganada, mas apesar de ter sido enganada, ela sofreu consequências. O que eu estou querendo mostrar para você com isso? Estou querendo mostrar que dependendo da informação que você ouve, você pode estar colhendo consequências negativas, ruins, inconvenientes, desagradáveis, porque você continua ouvindo uma informação distorcida. Paulo, meu antecessor, está dizendo aqui, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, os sentidos de vocês também sejam desviados, ou seja, o entendimento de vocês sejam desviados. Porque o teu entendimento está suposto a ser orientado, com todo respeito, a uma forma simples e honesta. Por exemplo, você não veio aqui para pagar um preço por algo que você não fez. Você, quando chegou nesse cenário, você já chegou aqui redimido. Redimido, para os que gostam dessa linguagem, pelo sangue derramado. Você foi redimido pelo sacrifício de Cristo. Você já foi redimido, isso aí, ó, para você já está resolvido. Mas acontece que a formação que você recebeu desviou o teu sentido em relação à verdade desse assunto. Então, até aqui, você viveu pagando preço por uma coisa que você já havia recebido de graça. O detalhe é que você não sabia.
Por que não sabia? Porque o teu entendimento foi desviado. Você foi conduzido a uma forma religiosa que te ensinou que você estava em dívida com o Criador. E dessa maneira você viveu uma vida inteira buscando pagar um preço por uma coisa desnecessária, porque você não pode pagar duas vezes pelo mesmo produto. Se Cristo já pagou o produto, o preço pelo produto, você tem que usar e não tem que pagar de novo. Você não paga uma fatura da energia elétrica, a mesma fatura duas vezes, porque o banco não aceita. Quando você for fazer isso, vai sair um aviso lá, essa fatura já está paga. Então, como você foi conduzido numa outra forma de religião, te ensinaram que você está devendo. E você aí, trabalhou e viveu e se dedicou e semeou e se deu e se esforçou por uma coisa que não precisava mais, simplesmente porque os teus sentidos foram extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Essas palavras, elas soam com muito misticismo, porque são palavras que foram escritas numa determinada época. Mas quando você traz para a contemporaneidade, né? Quando você contextualiza nos dias de hoje, 2024, você entende que o que está escrito ali é que os sentidos, o entendimento de uma pessoa, ele pode ser extraviado, pode ser desviado, né? Em relação à sincera fidelidade a Cristo. Porque qual é a fidelidade que você e eu devemos a Cristo? A fidelidade de crer e receber aquilo que Ele já fez. Não querer fazer aquilo que nós não poderíamos nunca ter feito. Por isso, Ele fez, porque eu e você não poderíamos fazer, pura e simplesmente. Certo? Por isso aqui em Romanos capítulo 5 diz que da mesma maneira que um trouxe o pecado, da mesma maneira um trouxe a justificação. Isso é trabalho de um só. Um para uma coisa, o outro para anular aquela coisa que aquele primeiro um fez. O apóstolo Paulo chega a chamar Adão de Cristo de o segundo Adão. Por quê? Porque ele veio anular a obra do primeiro Adão. Entendeu? Então, essa história da serpente e da mulher, essa história vai longe, porque você sabe muito bem de quem é que eu estou falando. Eu coloquei no Facebook um subtítulo, né? O título do tema, Eva e a serpente, e escrevi uma frasezinha que disse assim: naquele dia, lá atrás, a serpente enganou a mulher. Hoje em dia, aqui, os líderes religiosos enganam a igreja. Está comparando? Serpente, líderes religiosos, que com astúcia desviam o entendimento da pessoa da sincera fidelidade a Cristo. Então, quando você compara essas coisas, você passa de louco. Todo mundo tem você como louco. Tem gente que me acha doido. Esse cara é maluco. Esse cara está falando umas coisas aí loucas. Claro, assim como Paulo também era tido como louco. E ele disse ali, eu já li para você: oxalá você tolerasse um pouquinho da minha loucura, porque essa minha loucura que eu falo aqui, ela te salva. Depois eu vou te mostrar aqui um outro verso bem bonito disso aqui. Então, abençoados e abençoadas que estão aí me ouvindo, participe aí pelo chat, ponha teu nome, faça um comentário, no final eu vou ler esses comentários aí. Então, Paulo diz, suporte a minha loucura, porque o que eu estou querendo é apresentar a você que você já casou. A igreja é você, tá? Para os que estão chegando agora aqui, um parêntese. Igreja não é um monte de tijolo, um edifício construído, pintado, não. Aquilo ali é o local onde a igreja se reúne, porque a igreja é você. Igreja é onde Deus mora. E Deus não mora em paredes humanas. Deus mora em você, em espírito, ok? Então você é a igreja, certo? Muito bem. Então, a igreja, o apóstolo Paulo diz, a igreja depois da ressurreição, ela não é mais a noiva, entendeu?
esperando que um dia que o noivo vem, será que o noivo vem? Será que ele vai faltar o casamento? Não, a igreja é a esposa de Cristo, certo? Você é, como igreja, eu, como igreja, como Deus mora em mim, eu sou a esposa de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, isso é tremenda loucura, porque a gente está falando aqui de esposa e marido, caramba, mas isso é uma loucura tremenda, porque eu sou homem, como é que eu sou a esposa de Cristo? Né? Fica uma coisa assim meio doida, meio louca, é loucura mesmo. Mas é uma loucura gostosa, porque é uma loucura que salva, porque é uma loucura que faz você botar o pé no chão e ser de sóbrios, manter a sobriedade, não foi isso que Paulo disse? Ser de sóbrios, aí, tranquilo. Firmes e constantes, sempre abundantes. Então, isso é uma loucura tremenda, mas é uma loucura que Deus preparou. Entendeu? Aqui, por exemplo, eu separei um outro comentário para fazer com você, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Olha o que diz aqui. Diz assim, presta atenção. Pois, já que na sabedoria de Deus, ou seja, Deus viu, né, que o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria do mundo, então agradou a Deus, olha só, sublinhe, salvar os crentes pela loucura da pregação. Ponto, fecha aspas. Que loucura? A loucura da pregação de Paulo. Não a loucura da pregação lá das assembleias. Esqueça isso, isso não é. Paulo está falando, o que eu ensino parece loucura. Tolere um pouco e você vai reinar em vida. Tá bom? Aprove a Deus salvar os crentes por uma loucura, um ensinamento louco. Esse ensinamento é muito louco. Estamos falando aqui de Eva e a serpente. Eu estou comparando. Isso se chama, para você saber, né? Teologicamente falando, para os que estudaram teologia, se chama tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? É você comparar personagens. A serpente, né? Hoje eu estou comparando a serpente com os líderes religiosos do sistema religioso. Eva é um tipo de igreja, certo? É dos filhos de Deus. Então, a mulher, a esposa, que pode ter os sentidos desviados dependendo de que serpente você esteja ouvindo, cara. Que serpente é essa que você está ouvindo por aí? O apóstolo Paulo chama isso de filosofias vãs, sutilezas, coisas de carne, né? Que não aproveitam, sacrifícios corporais desnecessários, que não têm proveito nenhum contra os apetites da carne. Ele chama de vãs sutilezas. É sutil. As assembleias por aí do sistema religioso, elas são sutis. Convida você para o ensaio do coral, convida você para o batizado do sobrinho, convida você para a cantata de final de ano, convida você para a peça esquete que vai ser apresentada da Páscoa, né? E aí tem todo um teatro preparado para você cair naquela armadilha. Aquilo é o laço do passarinheiro. E os líderes religiosos são o passarinheiro. E você, lamentavelmente, ainda é o passarinho nessa história que cai nessas armadilhas. Então Eva caiu no conto da serpente. E quem sabe alguém que está me ouvindo está caindo no conto dos líderes do sistema religioso. Então, voltando aqui ao texto que eu estou lendo. Então, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É uma loucura mostrar para você que você não pode se perder nunca mais, espiritualmente falando. Você pode abreviar os teus dias dependendo do teu comportamento humano, tá bom? Você pode abreviar teus dias. Você tem o poder de abreviar os teus dias. Você toma decisões. Se você se jogar na frente da linha do trem, do metrô, você vai morrer. Mas você se jogou porque você quis. Não foi Deus que te empurrou, não foi Ele que disse que você tinha que se jogar, não. Você tem poder de abreviar seus dias. Se você
bebe sem ser moderadamente, você está abreviando teus dias. Simples assim. Se você come equivocadamente, você também está abreviando teus dias. Entendeu? Agora, se você cuida do templo do Espírito, onde Deus mora, com sabedoria, baseado nessa loucura aqui, então os teus dias serão longos. Está entendendo, abençoado? Então, abençoado, eu penso que... Deixa eu ver quanto tempo. Eu penso que eu tenho que ficar por aqui, porque já temos bons 40 minutos falando sobre esse assunto, né? Eva e a serpente. Resumindo, a mulher deu ouvidos a quem não deveria. Essa é verdade, isso aí a gente tem que admitir. Ok. Mas a mulher não foi a culpada. O culpado foi o homem, porque ele sabia. E aí tem umas analogias que a gente pode fazer com relação a uma família. A gente tem determinadas orientações da parte de Deus que a gente deve passar e cuidar da nossa família. No meu caso, me perdoem colocar aqui, orientar na minha casa com todo carinho, sem atropelar ninguém, sem pisar em ninguém, mas ocupar a minha função que Deus me deu. Porque quando Deus me deu uma família, Ele me deu orientações. E se eu vir meu filho agindo de uma forma meio estranha, eu vou orientá-lo. Porque se eu não fizer isso, ele pode incorrer em transgressão, mas o culpado não seria ele, apesar dele também sofrer as consequências. O culpado seria eu, porque eu já sei qual é a orientação. Eu tenho que cuidar da minha esposa, com muito carinho, muito respeito, muito amor, né? De vez em quando a gente falha, e aí a graça nos cobre, verdade? Tem que cuidar do meu trabalho, com muita dedicação, e esperar dele colher o meu sustento, confiar nisso, ensinar meu filho no caminho que ele deve andar, porque até quando crescer não se desviará dele. Não está falando de ensinar ele para a igreja, nem para o sistema religioso, muito menos. Está falando de educação, de orientação, para que não venham as serpentes. Hoje em dia existem muitas serpentes por aí. Talvez Adão tenha bobeado no tempo da atenção ali e deu espaço. Então Eva ouviu a serpente. Então, poxa, cuidado com o que toca na tua casa, cuidado com a serpente que entra lá para atrapalhar. Tem uma porção de serpente. Tem umas serpentes aí bonitas pra caramba. E tem uns serpentões aí que são bombadões, né? Malhadão. Cuidado com essa serpente também. Mas principalmente, abençoado, eu quero me dirigir aqui hoje aos líderes religiosos. Os líderes religiosos ensinando, levantando, colocando de pé, novamente hoje, coisas que Cristo já derrubou, eles estão desviando o sentido daquela pessoa que está ouvindo ele. Aí, o Espírito que me anima está falando aqui comigo nesse momento, e eu quero te mostrar um detalhe aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Isso está aqui em Gálatas, capítulo 1. Você sabe que o apóstolo Paulo recebeu revelações de Jesus ressuscitado, depois da ressurreição, né? Aliás, Paulo foi que colocou a palavra Cristo, né? Cristo não é nome não, tá? Jesus era Jesus só. Cristo é um nome em grego, Christos, que significa escolhido, ungido, enviado, por aí. Então, Jesus, o certo seria falar assim, Jesus, vírgula, o Cristo. Então, Jesus, vírgula, o ungido, o escolhido, o enviado. Porque tem gente que fala, Jesus Cristo, Cristo não é nome, nunca foi nome. E nos dias de Jesus de Nazaré, ninguém nunca chamou ele de Jesus Cristo. Você sabia não? Pois é, Paulo foi que colocou esse tema, Jesus o Cristo. Pois bem, então, Cristo apareceu para o apóstolo Paulo quando este perseguia aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Então, Jesus o escolheu
para trazer essa loucura para nós, os gentios. E Paulo fala aqui no verso 11: eu faço vocês saber, meus irmãos, que o evangelho que eu anuncio não é segundo o homem, ou seja, não é do seminário. Isso aqui você não vai aprender em seminário. Pois eu não recebi nem aprendi de homem nenhum, senão recebi e aprendi por revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu ao apóstolo Paulo várias vezes, não foi uma só vez, tá? Conheço um homem, disse ele, que foi arrebatado até o terceiro céu. Esse era Paulo com Jesus em sua mente, tá? Foram várias vezes. E Paulo recebeu instruções que ele plasmou. Aqui, por exemplo, ele diz, no verso 8, Gálatas capítulo 1, o seguinte: se nós mesmos ou um anjo que vier do céu, claro, só pode vir do céu, porque inferno não existe, é do céu, vos anunciar outro evangelho diferente desse que eu tenho anunciado a vocês, seja recusado, não recebam, seja anátema. Anátema nem sempre significa maldito, tá? Nesse contexto aqui não significa maldito, significa seja recusado, seja desprezado, não recebam, tá certo? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque em outro lugar ele fala que se você recebe um evangelho diferente desse que ele ensinava, com razão sofrereis, ou seja, você recebeu algo que não devia, então vai passar as consequências. Alguém chegou no teu ouvido e começou a colocar uma conversa torta e dizer que o diabo está vivo, que o pecado está de pé, que a lei de Moisés está vigorando ainda, que você tem que cuidado com o inferno, essas coisas assim que a religião gosta de usar para... olha o sinal que eu estou fazendo aqui de uma pistola, né? Pistola no sentido de atirar mesmo, não é o sinal feio, não. Estou fazendo um revólver, né? Um revólver. O revólver do sistema religioso, que ele usa para assaltar as pessoas materialmente, é um revólver que faz você desviar os sentidos. Diabo, pecado e inferno. Então, aquele líder se coloca de intermediário e diz que só ele pode te levar a Deus. E você, aí, muitas vezes, cumpriu, espero que não mais, cumpriu o papel de Eva lá no princípio, deu ouvidos à serpente. Então, cuidado com essa cantiga da serpente do sistema religioso, que mais servem para atrapalhar do que para outra coisa. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.